Tudo bem, pessoal? Parada obrigatória para você que acompanha o canal Vargas Santos TV. Acabei de fazer uma corridinha agora. Eu parei aqui para fazer um conteúdo antes mesmo de eu seguir aqui com a minha vida, mas eu queria falar a respeito com você, torcedor santista e todos aqueles que acompanham meu canal, sobre o Santos Futebol Clube, sobre essa segunda-feira que paira no ar, muita felicidade. O torcedor realmente já fazia muito tempo que não tinha esse tipo de dia, né? O Santos realmente perdia, ou quando vencia, não vencia legal, não convencia o torcedor santista de uma maneira geral, mas nesse domingo a coisa foi totalmente diferente, né? Aí você pode me questionar, mas Vargas foi contra o time da Portuguesa. Não interessa, pessoal. Isso dá moral para o time do Santos realmente ir para contra o Ceilândia na Copa do Brasil, que é um jogo único para o Santos ir lá realmente chegar com moral e tentar novamente e fazer lá o seu papel e conseguir a vitória, porque assim o Santos vem grandão para jogar contra o time do Corinthians no próximo domingo, no clássico, os maiores clássicos que existe aqui no estado de São Paulo e no Brasil. O seu melhor adversário, diga-se de passagem, né? Mas o Vargas, o Santos tem condições de jogar melhor ou jogar da mesma forma contra o time do Ceilândia? Claro que tem, pessoal, claro que tem. Agora tem um detalhe, pessoal, tem um detalhe. Não menospreze a vitória do time do Santos que fez sobre o time da Portuguesa. Ah, mas a Portuguesa estava chutando cachorro morto, estava chutando... Não interessa, pessoal. O time da Portuguesa, como eu havia dito para você no meu pré-jogo, era muito perigoso esse jogo. Por quê? Porque o time da Portuguesa estava brigando contra o rebaixamento, né? Era um time que, embora tenha suas limitações, fez um jogo duríssimo contra o time do Corinthians, né? Eu assisti essa partida, inclusive. O time da Portuguesa jogou de uma forma em que colocou 2 caminhões de jogadores lá atrás e saía no contra-ataque. Em momentos, inclusive, quase fez gol contra o seu time rival, o time do Corinthians. E foi assim que aconteceu. Então, eu não esperava que essa partida seria uma partida, assim, de uma certa forma, facilitada ao elenco do Santos, né? O Santos que fez um gol antes de 2 minutos de partida. Isso quebra qualquer esquema tático de qualquer equipe no Brasil e no mundo, né? O Santos conseguiu manter isso até fazer o 4º gol. 3 primeiros gols foram no primeiro tempo, vocês sabem muito bem disso, mas depois, no segundo tempo, o Santos fez mais um e aí fechou o caixão. Mas Vargas, isso é muito pouco, não dá para confiar. Eu tenho absoluta certeza que quando as vitórias começam a vir em qualquer equipe, as coisas ficam mais fáceis, pessoal. Me parece que o Santos tirou um peso de trás das costas, né? Por uma vitória convincente. Pode ser com qualquer outro time, mas isso já traz para o torcedor santista e já faz com que essa semana seja um pouco melhor. Semana de carnaval, torcedor santista feliz, levanta melhor, aqueles que estão trabalhando vão trabalhar melhor. Eu sei que essa vitória não faz muita diferença para muita gente, para aqueles que estão acompanhando o canal do Vargas Santos TV, aqueles que curtem o time do Santos, aqueles que são associados, aqueles torcedores que foram lá na Vila Belmiro ontem torcer pelo time do Santos, com certeza eles estão felizes, pessoal, tenho absoluta certeza. Agora, mudando de gato para rato, o time do Santos tem outra partida importantíssima nessa quinta-feira, né? Em perguntado ao Dair Helma a respeito da equipe, com certeza ele vai pôr os melhores jogadores. Você pode acreditar aos melhores jogadores? Aqueles que não participaram numa totalidade dentro de campo no dia de ontem. Eu acredito que seria uma oportunidade para o Dair Helma dar a outros jogadores e não deixar de colocar os titulares. Não é isso que eu estou falando. Só que existem alguns jogadores, como por exemplo o Daniel Ruiz, que eu gostaria de ver ele jogar numa partida muito mais decisiva, desde o começo, por exemplo, ou entrar na segunda etapa, por exemplo, e fazer com que ele tivesse um pouco mais de responsabilidade. Foram 2 momentos distintos quando ele entrou dentro de campo, né? Ele que é um dos contratados pelo time do Santos, depois ali do Joaquim e do próprio Lucas Lima, que foi muito bem de passagem. Então, colocando o Daniel Ruiz para jogar de uma maneira um pouco diferente, de repente ali junto com o Ivonei, não sei. Eu acho não, tenho absoluta certeza que nós só veremos realmente qual o futebol desse garoto quando realmente ele for testado.
Ele entrou numa realidade diferente contra o time do Santo André. O Santos empatou, jogando fora de casa lá no Bruno Daniel. Ele entrou faltando 10, 15 minutos para acabar a partida, mas não deu para entender qual é o posicionamento dele realmente dentro de campo. Eu não sei se ele foi orientado ao Odair Hellmann a jogar um pouco mais ali para o meio. O fato que é que contra a Portuguesa ele já entrou com o time já vencendo de 4-0. E aí fica tranquilo, aí fica tranquilinho, né, pessoal? A gente não consegue dimensionar qual realmente é o futebol dele, em que posicionamento realmente ele está, né? Isso fica para o torcedor santista pensar. Agora, Vargas, a possibilidade do Santos fechar com chave de ouro esse Campeonato Paulista existe? Existe, pessoal, claro que existe. Você vê como que é o futebol, né? O Santos realmente estava numa maré de azar. Não estou falando que as coisas mudaram completamente. Também não estou falando que o Lucas Lima é o suprassumo. Não, não é isso que eu estou falando. É que dentro da realidade do time do Santos, ele não conseguiu fazer muita coisa anteriormente a isso, né? Não conseguiu fazer. Ah, mas o Lucas Lima é um jogador que só deu certo no time do Santos, fazem 4 anos que ele não joga, Vargas. É isso mesmo que você está ouvindo. Ah, mas ele fez ruim, falou um monte de coisa, eu também acho que ele fez. E eu não estou mudando de ideia. Quero ver ele fazendo testes mais específicos. Por exemplo, decisivos, vamos dizer assim, contra o Ceilândia e principalmente contra o Sport Clube Corinthians, que é o seu maior rival do time do Santos há décadas, né? Vamos ver. Mas se de repente ele fazer um excepcional jogo, fazer o gol da vitória, e aí tá perdoado tudo, pessoal, não vamos trabalhar com essa situação. Vamos trabalhar com a hipótese do Lucas Lima sempre estar disposto para jogar para o time do Santos, né? Não vamos pensar único e exclusivamente dele ser, de repente, um cara que só joga suas primeiras partidas e depois ele morre. Coisas do tipo aconteceu no time do Palmeiras e a mesma coisa aconteceu quando ele jogava no time do Fortaleza. Inclusive, eu não sei se vocês têm conhecimento, vocês que acompanham o meu canal Vargas Santos TV, na Portuguesa, os 6 primeiros meses que ele jogou lá, ele foi bem. Depois ele caiu. Inclusive, o Vojvoda até substituiu ele e ele foi para o banco de reservas. Não sei se é coincidência ou não, mas o Lucas Lima, depois que ele foi para o banco de reserva, dificilmente ele conseguia entrar como titular. Porque houve uma ascensão meteórica de última colocação praticamente no primeiro turno do Fortaleza. O Fortaleza passou as zonas de classificação. Foi uma coisa assim espetacular. Então eu prefiro esperar um pouco mais, prefiro curtir o momento do time do Santos, a vitória que aconteceu, muito boa. Fazia muito tempo que o torcedor santista não tinha uma vitória tão expressiva assim. Ah, mas foi contra a Portuguesa. Não interessa. Foi uma vitória. E isso dá moral, pessoal. Pode acreditar. Essa partida, por exemplo, que o Santos vai fazer com o Ceilândia, o Santos já vai grande. Se o Santos ganhar nessa decisão, o Santos vai jogar outra decisão contra o time do Corinthians na Vila Belmiro. E já vai de peito aberto, que nem tipo Hulk. E assim que tem que acontecer. Você vê, as coisas no futebol mudam da água para o vinho, pessoal. Da água para o vinho. Muda da água para o vinho. E a gente tem que acreditar nisso. Mas da mesma forma que o time do Santos, que estava capengando, começa a ter uma maré de sorte e de competência, melhor dizendo, nas coisas que estão acontecendo, todas as bolas que antes não entrava, começam a entrar. O Marcos Leonardo, que não estava conseguindo fazer gol, começa a fazer gol. O Lucas Lima, que é uma válvula de escape, o maestro do time do Santos, se assim podemos dizer, né, que é um jogador que consegue dar assistência para o sistema de ataque do time do Santos, começa a dar certo. Todos os times que vão jogar contra o time do Santos nesse exato momento, vendo que o Lucas Lima está sendo falado em todos os ambientes, em todos os meios de comunicação, hoje só deu o Lucas Lima a respeito da vitória que praticamente foi ele que deu ao time do Santos, né? Sem falar dos gols, evidentemente, que o Marcos Leonardo fez, que o Espinho de Mendonça fez, 2 cada um, mas só se falou de Lucas Lima hoje, o dia inteiro. Então, isso é bom, porque os times que vêm jogar contra o time do Santos, principalmente na Vila Belmiro,
já começa a ter um respeito que já era para ser dessa forma, de maneira diferente. Espera aí, agora eles têm o Lucas Lima, agora eles têm jogadores que estão numa fase diferente dentro da competição, e agora a gente vai ter que jogar diferente. Aliado ao fato que quando chega na moral, quando o Santos tem vitória, em qualquer situação na vida é assim, pessoal. A gente começa a ter uma autoestima melhor, os jogadores começam a se arriscar um pouquinho mais e as coisas paulatinamente começam a melhorar, tá certo? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, só queria fazer realmente esse desabafo para você que acompanha meu canal Vargas Santos TV. Fica na paz, fica com Deus e até breve, pessoal. Tchau.